América. Para você que está nos acompanhando, Elon Musk pede o impeachment de Trump e diz que o programa da SpaceX será desativado. Eu queria saber que droga o Elon Musk usou, tá, nesses últimos dias. O negócio tá feio lá. Guerra Trump Elon Musk. Uma guerra explosiva. Um verdadeiro escândalo que ninguém esperava, agora tomou conta dos Estados Unidos da América. Minha querida Gladys sabe disso. Nos Estados Unidos não se falam em outra coisa a não ser a respeito aí desta guerra explosiva. Elon Musk pediu impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a uma troca de farpas entre os dois bilionários nesta quinta-feira, dia 5. Sim, Musk postou no X em resposta a outro usuário que escreveu: presidente versus Elon, quem ganha? Aposto no Elon. Trump deveria sofrer impeachment e Jay Vance deveria substituí-lo. Em outra publicação, Elon Musk escreveu: em vista da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar a sua nave especial Dragon imediatamente. Olha só, meus queridos, é guerra de gente grande. A tal medida poderia ser um efeito devastador sobre a Estação Espacial Internacional e a NASA. De acordo com a SpaceX, a nave espacial Dragon, ou Dragon, né, em inglês, eu acho que é isso, Dragon, né? A única nave espacial atualmente em operação capaz de retornar quantidades significativas de carga à Terra, além de poder acomodar 7 passageiros. Ela é considerada crucial para o transporte de cargas e também pessoas para a Estação Espacial Internacional. Foi uma cápsula da Dragon da SpaceX, que ajudou a retornar os 2 astronautas da NASA que ficaram presos na Estação Espacial Internacional por 9 meses devido a problemas com o veículo da Boeing. A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Meus amores, rapaz, o que é que aconteceu nos Estados Unidos da América? A parceria Trump e Elon Musk foi uma guerra. E, meus queridos, quando você vê um bilionário como o Elon Musk, quando você vê outro bilionário também e presidente, o homem mais influente do mundo, tá? Diga-se de passagem, o homem mais poderoso do mundo agora estará enfrentando o homem mais rico do planeta. Como eu disse para você, é guerra de gigantes. E o Elon Musk, ao anunciar que vai tirar a SpaceX, que o programa da SpaceX será desativado, ele também perde muito dinheiro. Mas perde muita grana. Você não tem noção do quanto de dinheiro o Elon Musk já perdeu nesses últimos dias. A situação pede socorro. Ele está pedindo o impeachment do Trump. Meu Deus do céu. Obviamente o Trump não ficou parado. Trump diz que Musk enlouqueceu com o pedido que saísse do governo. Olha só. Reportagem da CNN. Em uma nova rodada de críticas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o bilionário Elon Musk enlouqueceu quando pediu que saísse do governo. Trump afirmou em uma postagem na rede social, a Truth Social, que Musk estava chegando no limite e então pediu para que saísse do governo.
Trump disse que o bilionário não gostou quando revogou a política de incentivo à compra de carros elétricos da época do governo de Joe Biden. Ele já sabia há meses que eu iria revogar a política e ele simplesmente ficou louco. Em uma segunda postagem, Trump afirmou que a maneira mais fácil de economizar bilhões de dólares do orçamento era acabar com os contratos de subsídios que beneficiam Elon Musk. Eu sempre me surpreendi como Biden não fez isso, foi o que escreveu Donald Trump. Rapaz do céu. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos disse estar muito decepcionado com Elon Musk após o bilionário da tecnologia ter criticado duramente um projeto de lei sobre impostos e gastos depois que deixou o cargo que tinha no governo americano. Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se continuaremos tendo, pontuou Trump a repórteres no Salão Oval da Casa Branca nesta quinta-feira, dia 5. Menos de uma semana após os dois trocarem elogios no último dia de Musk na Casa Branca. O bilionário classificou de abominação, Elon Musk classificou de abominação repugnante o que Trump chama de seu grande e belo projeto de lei. O texto foi aprovado pela Câmara, mas tem caminho incerto no Senado dos Estados Unidos. Trump e Elon Musk não se falaram após as críticas ao documento. Disse uma fonte à CNN. Ele, Musk, conhecia todos os aspectos deste projeto de lei. Ele o conhecia melhor do que quase ninguém e nunca teve problemas até logo depois de sair, afirmou o presidente. Trump avaliou ainda que, embora Musk não o tenha atacado pessoalmente, ele poderia fazer isso em breve. O bilionário Elon Musk respondeu a críticas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a ele nesta quinta-feira. Segundo Musk, Trump e os republicanos do Congresso teriam perdido a eleição de 2024 sem o seu apoio. Sem mim, Trump teria perdido a eleição. Os democratas controlariam a Câmara, os republicanos estariam em 51 a 49 no Senado, disse Musk, em uma publicação no X. Eu teria vencido na Pensilvânia, independentemente de Elon, disse Trump, muito decepcionado com Elon. Musk gastou mais de 290 milhões de dólares na eleição de 2024, de acordo com documentos arquivados na Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos. A quantia exorbitante só foi rivalizada por alguns mega doadores concorrentes. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se despediu do bilionário e dono da Tesla, Elon Musk, que deixou o cargo de liderança na Agência de Eficiência Governamental, o DOGE, na sigla em inglês. Meus queridos, o Elon Musk deixou o governo Trump, deixou o ministério, né? Ele era secretário do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, que é lá nos Estados Unidos são secretários. Aqui no Brasil são ministros, tá? Mas é o equivalente a ministro de Estado aqui no Brasil. E abriu, meus queridos, uma guerra gigantesca contra o Donald Trump. Isso me lembra muito bem alguns traidores do governo Bolsonaro. Quem se lembra? Sérgio Moro. Tudo que está acontecendo agora, essa guerra e um pouco do que eu trouxe até aqui, eu vou continuar falando, eu vou continuar reagindo a essa informação, tá bem? Não saia da sintonia, vai comentando aqui, vai comentando fora Elon, não é? Vamos colocar fogo na fogueira? Fora Musk. Meus amores, fora Musk. O Elon Musk está completamente errado. O cara se revelou um verdadeiro traidor
contra Donald Trump e, conforme eu estava falando aqui para vocês, como alguns ministros do governo Bolsonaro fez com o nosso capitão. Quem se lembra? O ex-ministro da Justiça, que chegou até a ser chamado de super-ministro. Lembra do super-ministro? Pois é, o suposto herói nacional de muita gente aí, foi o que aconteceu. Traiu Jair Bolsonaro e agora nos Estados Unidos Trump tem um traidor. E é uma guerra de gigantes. Fora Musk, ok? Vai comentando, fora Musk, vamos ver o que vai dar essa situação. A treta não parou por aqui não, tá bem? A treta não parou por aqui não. Presta atenção aqui, ó. Estrategista de Trump, o Steve Bannon, defende a deportação de Elon Musk e a retirada do acesso a informações confidenciais e a abertura de investigações sobre o suposto uso de drogas e laços com a China. Olha só que agora os aliados de Trump abriram guerra a Elon Musk. É guerra de gigantes, tá? Vamos para a próxima informação, para você que está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu. Eita, o André me sacaneou aqui hoje, hein? Hoje o Dedé me sacaneou. Ah, foi aqui o site, né, que acabou dando essa, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui, ó. Tem aqui uma fala, uma acusação contra Trump, que isso daqui vai dar o maior converseiro, tá? É bomba, bomba, bomba. Elon Musk acusa Donald Trump de ligação com o caso Epstein. Empresário diz que essa é a verdadeira razão para o presidente não tornar públicos os arquivos relacionados ao esquema de tráfico sexual. Olha só do que Elon Musk está acusando Donald Trump, meus queridos. Uma guerra sem precedentes, tá? Está se chegando agora. Trump e Elon Musk, tá? Eu vou deixar aqui uma foto do Trump enquanto eu trago essa notícia para você que acompanha aqui o Abordo Notícias. Vamos então à informação para você que está ligado com a gente, onde você estiver. Vamos lá, destacando para você. O empresário Elon Musk fez nesta quarta-feira, dia 5, uma declaração de forte repercussão política e judicial ao associar o nome do presidente Donald Trump ao caso Jeffrey Epstein. Ou Epstein. Deve ser isso, a Gladys está aí, ela sabe inglês melhor do que ninguém, não é? Que envolveu acusações do tráfico sexual de menores e com conexões com figuras públicas de alto escalão. Em uma publicação em sua conta oficial na plataforma X, Musk afirmou que Trump consta nos chamados arquivos Epstein e sugeriu que essa seria a motivação para o governo manter em sigilo documentos relacionados ao caso. A hora de soltar a bomba realmente grande. Trump está nos arquivos de Epstein, escreveu o empresário. A mensagem foi postada às 16 horas e 10 minutos, alcançou mais de 44 milhões de visualizações até a publicação desta reportagem. Esta é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos. Epstein, falecido em 2019, foi acusado de liderar uma rede de tráfico sexual de menores que envolvia empresários, políticos e celebridades. Desde então, parte dos registros oficiais do processo e da investigação segue sob sigilo. Diversas personalidades foram citadas em documentos públicos já liberados, mas outros nomes permanecem ocultos pelas autoridades. Até o momento, Musk não apresentou documentos que corroborem a sua afirmação, ou seja, não apresentou provas. Não está claro se ele teve acesso direto aos arquivos sigilosos ou se baseou em outras fontes ou se está cometendo uma bravata. A publicação não menciona datas
documentos específicos ou meios pelos quais teria obtido tal informação. Poucas horas depois da publicação de Musk, Trump respondeu diretamente por meio de 2 posts na rede Truth Social. Ele minimizou as acusações feitas pelo empresário e atribuiu às tensões recentes a decisão de retirar incentivos ligados à indústria de veículos elétricos que impactariam os interesses do empresário, do dono da Tesla. Na primeira publicação, Trump escreveu: Elon estava ficando insuportável. Pedi para ele sair, retirei o seu mandato de veículos elétricos que obrigava todos a comprarem carros elétricos que ninguém mais queria. E ele sabia há meses que eu faria isso. Ele simplesmente enlouqueceu. Já no segundo post, o presidente adotou um tom mais institucional. Disse que não se incomoda com uma mudança de postura de Elon Musk, mas afirmou que ele deveria ter, ou ela, a mudança do comportamento dele, teria acontecido anteriormente e aproveitou o espaço para defender um projeto de lei em tramitação no Congresso. Não me incomodo com o fato de Elon Musk ter se revoltado contra mim, mas ele deveria ter feito isso meses atrás, avaliou o presidente. O caso Epstein foi o centro de uma das investigações mais complexas e controversas sobre o tráfico sexual de menores nos Estados Unidos. Empresário com conexão na alta sociedade norte-americana e europeia, ele manteve por anos uma rede estruturada de aliciamento e exploração de adolescentes, muitas delas com menos de 18 anos. Os documentos judiciais analisados revelam que o esquema operava a partir de diversas propriedades de Epstein, como sua mansão em Manhattan, sua casa em Palm Beach e a ilha particular nas Ilhas Virgens, chamada de Little St. James. As vítimas relataram que eram inicialmente convidadas para prestar serviços de massagem, mas os encontros evoluíram para abusos sexuais. Muitas das adolescentes também foram instruídas a recrutar outras meninas e ampliar a rede de exploração. A socialite britânica Ghislaine Maxwell teve papel central nesse sistema. Ela foi acusada por testemunhas como responsável pelo recrutamento, preparação e coordenação das vítimas em julgamentos posteriores. Maxwell foi considerada cúmplice direta e condenada por tráfico sexual de menores, depois de um processo que detalhou a sua participação ativa nos abusos. Entre os nomes mencionados ao longo das investigações, aparecem políticos e empresários, cientistas e figuras da mídia, muitos dos quais mantinham relações de proximidade com Epstein. Embora a presença de nomes não implique culpa direta, os documentos sugerem várias dessas personalidades que frequentaram suas propriedades ou mantiveram contato com ele. Em 2008, Epstein firmou um acordo judicial com promotores federais que poupou de acusações mais graves e o permitiu cumprir uma pena branda com regime semiaberto. O acordo de não persecução penal foi firmado com o conhecimento das vítimas, em desacordo com a legislação federal de proteção às vítimas de crimes. A prisão de Epstein em 2019 por novos crimes federais reacendeu o debate público. Poucas semanas depois, ele foi encontrado morto em uma cela federal em Nova York. A causa oficial registrada foi suicídio, mas falhas de segurança no presídio, como câmeras desligadas e a ausência de rondas obrigatórias, levaram a suspeitas e teorias alternativas de que ele teria sido assassinado. Parte dos documentos ligados ao caso segue sob sigilo.
A pressão por sua divulgação integral continua, especialmente por parte das vítimas, parlamentares e veículos de imprensa. Até o momento, os registros liberados oficialmente não incluem menção a Donald Trump. A pergunta que fica no ar: o que levou Elon Musk a dar esta declaração, ao dizer que Donald Trump estaria envolvido em caso de abuso sexual de meninas menores de idade, adolescentes, tráfico sexual, é a ligação com o Epstein. O que levou Donald Trump a isso? Desculpa, o que levou Elon Musk a isso? O Elon Musk, ele era responsável pelo DOGE, Departamento de Eficiência Governamental. Eu não sei se através do DOGE ele teve essas informações ou se é que ele tem informações aí que ligue Trump a isso, tá? Você sabe que na história dos países, tanto no Brasil, Estados Unidos, vão surgindo essas teorias de conspirações, né? Vão surgindo essas teorias. Eu pergunto para você, se o Trump está envolvido até o pescoço, conforme o Elon Musk, o porquê que passou o governo de Biden todinho, o porquê que Trump participou de uma disputa com a Kamala Harris, que foi acirrada, destruiria Trump. Se o governo americano não teria acesso a isso? Será, meus queridos, que Donald Trump tem culpa no cartório ou é bravata do Elon Musk? Lembrando que nenhum documento que foi tornado público faz menção a Donald Trump com ligações ao tal do... Agora eu esqueci o nome do cara, gente. Frankenstein, né? Epstein. Então, o que acontece, meus queridos? É uma guerra sem precedentes que se iniciou. Guerra de gigantes, a gente já tem falado isso. Não querendo ser chato, tá? Vai comentando aqui, você que já chegou até aqui, vai comentando fora Musk. Vai comentando fora Musk. Quem poderia imaginar que nos Estados Unidos estaria a acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil? Vou citar o exemplo, um deles, o exemplo aí do Sérgio Moro, o herói nacional de muita gente, que se tornou um belo de um traidor de Jair Bolsonaro, revelando coisas que não eram para ser reveladas, não é? Revelando detalhes de reuniões ministeriais, reuniões a portas fechadas, tá? E a sorte que o Bolsonaro tinha tudo gravado, né? Gravava as reuniões, ele teve até que tornar público, lembram? Aí, ai, como pode o Bolsonaro ficar xingando na reunião? Pois é, como pode também o Bolsonaro ser presidente, né? O cara que tinha tudo para não ser presidente, não é isso? Pois é, e é desse jeito que a coisa funciona. E o nosso querido Bolsonaro enfrentou vários traidores. Lembrando, meus queridos, que o Elon Musk não ficou, o quê? 6 meses no cargo? Não. Foi em janeiro, não é isso? 20 de janeiro, mais ou menos aí a treta, né? Mais ou menos aí a 20 de maio, né? Final de maio, né? Onde se revelou tudo aí. Então são aproximadamente janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, 4 meses e virou essa bomba. O que acontece, minha gente? O Trump, ele é adepto da América, e a Gladys está me vendo, ela vai me corrigir se eu falar errado. America First, ou
É porque eu não tô lendo, né? Eu tô tentando lembrar. American First. Tá bem? É o quê? Em tradução livre, América primeiro. Ou seja, os Estados Unidos primeiro. Vai beneficiar quem? Porque às vezes você dando uma isenção para uma empresa, você beneficia todo o ecossistema. Não é isso? Não é assim que funciona? Então, e o Trump, ele tem essa política. O Elon Musk, por ser um homem ligado a Trump, participou ativamente disso, sabendo que o Trump iria tirar essas medidas das empresas de carros elétricos. E, meus queridos, aí o Trump mexeu no vespeiro do seu aliado. Sabe por quê? Porque ele teria essas isenções. E agora o Trump anunciou que o pau que dá no Chico vai dar no Francisco aqui, ó. O Elon tem uma fábrica de carros elétricos, as isenções vão acabar para todo mundo. América primeiro. Qual é o interesse? Defende quem? Defende a América. Então, a América primeiro. O Trump tá certo. Trump é esse cara patriota. Esse cara que pensa nos Estados Unidos antes de qualquer coisa. Ele está preocupado com a América do Norte. É os Estados Unidos em primeiro lugar. Obviamente, o que aconteceu? O Elon Musk pirou o cabeção. O cara gastou mais de 200 e poucos milhões de dólares na campanha do Trump. E o que ele queria? Queria algo em troca, né, meus amores? Você acha que isso acontece só no Brasil? Ele aceitou trabalhar de graça no governo do Donald Trump. Tu acha que era totalmente de graça mesmo? O que o Elon Musk queria? O que o Elon Musk buscava? Foi revelado agora. É tanto que o Trump mexeu ali no brinquedinho dele. Não me entenda errado, tá bem? Mexeu ali no ursinho de pelúcia dele. O que deu? O homem virou uma fera. Tá pedindo até o impeachment de Trump. Olha que loucura. E não parou por aí, não. Não parou por aí, não. Agora está acusando o Trump de ligação em caso de exploração sexual de menores, tráfico sexual. A ligação com esse caso do Epstein. Segundo, o Trump não mexe com isso porque ele está no caso. E você quer saber de mais uma? Diz que Trump perderia as eleições. E olha aqui, meus queridos. Trump vai para cima do Elon e diz que o jeito mais fácil de economizar é cortar os subsídios de suas empresas. Olha isso. A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi o porquê que Biden não tinha feito isso. Interesses, não é? Você acha assim, não, o cara tem bilhões, é o homem mais rico do mundo. Ele tá lá porque ele gosta da América, né? Porque ele gostou do Trump. Erro em pensar, não é? Erro. Só que eu vou falar um negócio aqui pra vocês, queridos. Tá? Eu vou falar um negócio aqui pra você. Tá bem? O Trump sabia de muita coisa. O Trump não é menino. O Trump sabia dos interesses de Elon Musk. Tá? O Trump sabia dos reais interesses de Elon Musk. Não é menino. Obviamente, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, né? Talvez não conseguiu segurar
E o cara quer demais, esses milionários, você dá o dedo, ele quer a mão, você dá a mão, ele quer os braços, daqui a pouco ele te suga todinho. É assim que funciona. Ou será que o Trump acreditou que Elon Musk estava ali pela América? Ou por ele, por si mesmo? Ou por Donald Trump? Acredito eu que ele estava ali por si mesmo. Como eu disse para você, esses bilionários, você dá a unhazinha, eles querem o seu dedo, você dá o dedo, ele quer a mão, dá a mão, ele quer o braço. Não tem limites, ok? O meu compromisso com você aqui é continuar falando e trazendo informações a respeito desse caso. Elon Musk sugere criar próprio partido após troca de farpas com Donald Trump. Olha aí. Daqui a pouco só falta ele querer disputar a presidência dos Estados Unidos da América. Você sabe que ele não pode, né? O Elon Musk não pode disputar a presidência da República. Sabe quem me lembrou agora? O Elon me lembrou Pablo Marçal, que teve lá na campanha do Bolsonaro. Segundo ele, estava junto. E depois virou o que virou aí. Não é isso? E a decepção que foi Pablo Marçal, inclusive para mim, né? Que hoje eu falo com toda a certeza, Bolsonaro estava certo em não apoiar Pablo Marçal, tá? E foi um erro sim apoiá-lo. Mas, meus queridos, quem não erra, não é? Se o próprio Trump errou aqui, ó, ao juntar-se com Elon Musk. Só que eu vou falar um negócio para você. Elon Musk estava sendo visto como uma espécie de herói mundial, tá? Principalmente na direita mundial. Acredito eu que essa briga com o Trump não irá mudar os seus posicionamentos, né? Vamos ver qual a loucura, porque você sabe que o Elon, ele é de loucura em loucura. A empresa dele está afundando. E pode ser que o que ele está fazendo agora é uma loucura para salvar a sua empresa, tá? Ele está num prejuízo aí bilionário, de mais de 144 bilhões de reais, ok? É muita grana envolvida. Como eu estava falando, é muito dinheiro envolvido. Aqui, não me importo. Isso aqui eu já falei, né? Vamos para frente. Trump e Elon Musk, eu já trouxe aqui para você essa linha do tempo entre ataques do presidente e o bilionário, tá? É você que está me acompanhando aí, é só você ver o vídeo completo até aqui, tudo que nós falamos. Presta atenção aí, que eu já vou deixar aqui, aqui. Deixa eu só configurar essa tela aqui para você ter acesso à informação completa. Olha só o que eu estava falando, lembra? Fortuna despencou após briga com Trump. Musk perde quase 150 bilhões de reais em poucas horas. O Donald Trump também é bilionário. Aí eu pergunto para você, quanto o Donald Trump perdeu? Você sabe me dizer? Quanto o Trump perdeu? Acredito eu que nada. Então quem sai no prejuízo por essa belíssima dessa traição é Elon Musk, tá? Vai abrir um novo partido. Não sei se ele pode, não sei se conseguirá. Tá aí, ó. Custou 143 bilhões, né? 150 bilhões aí aproximadamente. Vamos continuar aqui com o nosso programa, mas antes, se você pode colaborar com o meu programa, fique à vontade, o Pix está aqui, a gente vai trocar de assunto. Novas atualizações sobre essa guerra explosiva de Trump e Elon Musk, de Elon Musk e Trump, ao longo de toda a nossa programação aqui no nosso programa. 7 e 3 da manhã, às 18, às 23 horas, tem vídeo aqui no nosso canal. Esse vídeo das 18 era para estar saindo no máximo às 17. Mas deu uma atrasada, e quando atrasa, no outro dia eu tenho que atrasar também, porque a gente posta 3 vídeos por dia. E os 3 vídeos, né? A gente posta 3 vídeos por dia,
E quando você faz isso, você precisa manter os mesmos horários. Logo, logo eu vou corrigir. Eu preciso baixar mais aí esse horário das 18 horas, ok? E você que está me acompanhando, não se esqueça do nosso programa ao vivo, todos os dias às 23 horas. É um prazer ter você aqui comigo, ok? Carla Zambelli entra na lista da Interpol a pedido de Alexandre de Moraes. A deputada federal saiu do Brasil pela fronteira da Argentina há alguns dias. Então, meus queridos, é mais uma bomba que eu quero destacar para você. Sim, a Interpol aceitou incluir a Carla Zambelli nessa situação aí e agora o nome dela está, tá bem? Na Interpol, na lista vermelha, tá bem? Extradição é outra coisa, é algo que vai abrindo precedentes, a gente precisa estudar o caso e ficar de olho no que vai acontecer, tá? Aqui, ó, lembrando para você que acompanha o meu programa que a Interpol, ela já negou a inclusão de outras pessoas nessa lista, tá bem? E foram eles, o Alan dos Santos e o jornalista Oswaldo Eustáquio. Mas agora, a mando ou a pedido de Alexandre de Moraes, a Carla Zambelli está nessa lista bombástica, ok? Vamos dando sequência aqui então. Bolsonaro garante: não tenho nada a ver com Carla Zambelli. Vamos aqui a informação para você entender. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, declarou nesta quinta-feira, dia 5 de junho, que não tem qualquer vínculo com a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, alvo de investigações da Polícia Federal por supostos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. A declaração foi dada à imprensa após ele prestar 2 depoimentos à sede da Polícia Federal em Brasília. Não tenho nada a ver com a Carla Zambelli. Não botei dinheiro no Pix dela, afirmou Jair Bolsonaro a jornalistas após a oitiva. Ele também disse estar acompanhando o caso pela imprensa e afirmou desconhecer os autos do processo. A gente não conhece os autos, foi o que disse Jair Bolsonaro. A convocação de Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, no âmbito de 2 inquéritos. Um deles apura a possível atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o filho do ex-presidente, para influenciar o governo norte-americano de adotar medidas contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF. A suspeita é que Eduardo tenha buscado apoio de aliados do ex-presidente Trump para pressionar o judiciário brasileiro. Você sabe o que é isso daqui? Que eu acabei de ver? Inteligência artificial. Inteligência artificial, ela não atualizou dados sobre o Trump. E o Metrópolis está usando inteligência artificial para fazer as matérias deles. Quando eles se referem a Donald Trump, se você colocar na inteligência artificial, ela ainda coloca que o Donald Trump é ex-presidente, tá bom? É a inteligência artificial que é burra. Entende? Eu falo isso porque eu lido com isso aqui o tempo todo. Agora, eu não consigo entender, não é o meu foco aqui atacar, né, o portal Metrópolis, mas como um portal com tantos jornalistas não tem uma pessoa para revisar as matérias. Já estão jogando na inteligência artificial. Porque quem está escrevendo ali não ia falar assim, é de quem é o texto? Giovana Estrela. Ô, Giovana Estrela, quando jogar na inteligência artificial, depois você faz uma correção humana. Tá, jornalista? Pois é. Não é possível, gente, que um veículo grande como esse não leve a sério o jornalismo brasileiro, tá? Então, o que acontece, meus queridos? A PGR, a Polícia Federal também ouviu Jair Bolsonaro a respeito aí da Carla Zambelli.
tá? Para tentar saber, né, se o Bolsonaro tem ligação com ela, se de repente a Carla Zambelli estaria indo para os Estados Unidos para fazer uma somatória, uma parceria lá com o Eduardo Bolsonaro, para de lá, né, entenda que é o que eles falam, tá bom? Atacar aí as instituições brasileiras, tocar o terror, destruir o poder brasileiro e acabar com tudo, porque é isso que eles trazem. A narrativa é essa que eles adotam pra gente, né, que eles trazem pra gente. É isso que eles falam. É como, né, se a Zambelli e o Eduardo estão destruindo o Estado. O Estado vai deixar de existir a partir desse momento, porque a Zambelli, poderosa como ela é, ela vai destruir o frágil Estado democrático de direito e vai atentar sobre a soberania do governo brasileiro, né, do Brasil. Eles vão destruir o Brasil porque é muito frágil, né, as nossas instituições. É o que eu penso. A menina com batom atentou contra o Estado democrático de direito com batom. O que não faria Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro lá no exterior, conversando diretamente com o Trump. Ô, gente, tem um negócio que eu fiquei de comentar, uma especulação, nessa guerra aí do Trump com o Elon Musk. Será que o Trump vai baixar a guarda? Porque, de uma certa forma, a decisão de sancionar o ministro Alexandre de Moraes beneficiará o Elon Musk. Olha, eu colocando atrás da sua orelha uma pequena pulguinha, não é? Tá de trás da minha também, coçando essa pulguinha. Será que isso irá influenciar aí nas decisões, apesar que está bem encaminhado, né, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? É bastidor, é o que nós vamos esperar para ver o que vai acontecer, ok? Eu vou trazer agora, meus queridos, o Jeffrey Chiquini, esse advogado aí do Paraná, que todo mundo gosta, e ele está falando sobre os erros graves nas decisões de Alexandre de Moraes contra a Carla Zambelli. Vamos ouvi-lo, tá na tela, tá no ar. Um verdadeiro carrossel de erros nas decisões de Moraes contra a Zambelli. Moraes manda derrubar contas de familiares de Carla Zambelli nas redes sociais. Pera lá. Primeiro grande e grave erro. A pena não passará da pessoa do culpado. Não pode punir a mãe, o filho, não pode punir outras pessoas que não aquela que está sendo investigada, processada e foi condenada. Isso é básico e está na Constituição da República, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Olha só, aqui está escrito. É básico. E segue. Moraes decreta a prisão preventiva de Carla Zambelli. Porém, entretanto, todavia, deputados não poderão ser presos preventivamente. Deputados só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável ou por sentença penal condenatória transitada em julgado. Quem diz isso? A Constituição da República. Artigo 53, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso, deputados e senadores, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Segue mais uma ilegalidade. Sem apresentar justificativa, Moraes determina bloqueio de Instagram de filho de Carla Zambelli. Sem apresentar justificativa? Não é isso que a Constituição da República fala. No artigo 93, inciso 9, diz que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. Veja só, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Nulidade? Existe isso ainda no Brasil? Vejam, quantas aberrações jurídicas em tão poucas decisões. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Valeu, doutor. Valeu. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho que desenvolve aí a favor do direito brasileiro, tá bem? Meus queridos. Situação complicada é essa, né? Situação complicada da Carla Zambelli. Aqui, ó.
Mota atende STF e bloqueia salários e verbas pagas a Carla Zambelli. É o triste fim da Carla Zambelli, meus queridos, ok? E não tem volta. Não tem volta, a não ser que surgiu uma prova, surgiu um negócio aí muito escancarado mesmo para livrar a pele da Carla Zambelli, tá? Infelizmente, a Carla Zambelli será entregue aos leões, tá? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, a não ser que a Carla consiga, né, o asilo aí nos Estados Unidos ou na Europa e que não possam extraditá-la, ok? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, atendeu a determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e bloqueou verbas de gabinete da deputada federal Carla Zambelli. Moraes havia determinado o bloqueio do salário e de quaisquer outras verbas pagas pela Câmara a parlamentar. A decisão do STF a respeito da parlamentar foi recebida na quarta-feira, dia 4 de junho, e o bloqueio de valores nela previsto teve o cumprimento determinado pela presidência, informou o perfil da Câmara dos Deputados no X na noite desta quinta-feira, dia 5 de junho. Só que, meus queridos, olha só, a Zambelli, ela pediu licença à Câmara antes da prisão ser decretada por Moraes. Então, se ela pediu, ela não vai receber nada, não é? Ela não vai receber nada, porque ela está de licença, não é isso? Ela se licenciou do mandato. A Câmara dos Deputados oficializou nesta quinta-feira, dia 5 de junho, a licença da deputada federal Carla Zambelli. Segundo a casa, o pedido foi protocolado pela parlamentar antes da determinação de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem assume a vaga durante a licença de 120 dias é o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. O motivo do afastamento seria interesse pessoal, ou seja, ela se retirou para cuidar da saúde. A decisão do STF a respeito da parlamentar foi recebida na quarta-feira, dia 4/6, e o bloqueio de valores nela previsto teve o cumprimento determinado pela presidência. Foi o que informou o perfil aí da Câmara dos Deputados. Meus queridos, e ela está na lista da Interpol e eles já deram uma acelerada no julgamento dela. Não é? Já, meus queridos, a Carla Zambelli vai ser considerada uma fugitiva, que ela não tem mandado de prisão contra ela ainda. Mas já, com o desenrolar das coisas, eles vão considerar a Carla Zambelli uma fugitiva da justiça brasileira. É pra já que eles vão fazer isso. Tá? Escreva o que eu tô te falando. E me parece que eles já estão na cola dela. Olha o que a jornalista da Globo falou. Presta atenção. O que as fontes com quem eu conversei me disseram? Que há uma certa expectativa positiva quanto à possibilidade de prisão de Carla Zambelli por autoridades italianas, restando saber apenas a exata localidade dela. Quando Carla Zambelli já estava voando para Itália, quando ela já estava voando para Roma, melhor dizendo, as autoridades policiais brasileiras tiveram a informação de que ela chegaria, mas eles não chegaram a tempo no aeroporto a ponto de tentar abordar Carla Zambelli. Então, neste momento, o que se busca é a localização e o paradeiro dela, para aí sim se iniciar uns trâmites necessários, como, por exemplo, um pedido de extradição. Mas para que esse pedido de extradição seja feito a partir da justiça brasileira, é preciso se saber antes o paradeiro de Carla Zambelli. O que as fontes com quem eu conversei me disseram? Olha só, que há presta atenção. Uma certa expectativa positiva quanto à possibilidade de prisão de Carla Zambelli por autoridades italianas, restando saber apenas a exata localidade dela. Quando... Então, e aí? Será que a Carla Zambelli vai ser presa? O que você acha? Será que a Itália irá extraditá-la? Muita informação, né, meus queridos, a respeito desse assunto.
não é? Muita informação mesmo a respeito desse assunto aí. O bicho tá pegando, tá? E nós vamos continuar reagindo e trazendo para você. É como se fosse uma novela. Capítulo por capítulo, as coisas vão acontecendo e eu vou destacando isso daqui para você. Beleza? Capítulo por capítulo. São vários capítulos a respeito disso, vários capítulos também a respeito aí do Elon Musk, vários capítulos a respeito do Eduardo Bolsonaro e tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Olha só, Hugo Moita, só vive na moita escondido, evita responder sobre ordem de prisão de Zambelli. Fala uma coisa pra mim, você concorda comigo que esse cidadão aqui, ele vive muito na moita? Até o nome dele lembra, né? É o Hugo Moita. Só tá na moita, escondido. Não gosta de falar dos problemas. Você sabe que ele pode ser presidente do Brasil, né? Você sabe, né? Se tiver num avião presidente e vice-presidente cair e morrer os dois, quem assume é ele. Você sabe disso, né? E o homem que pode ser, por ironia do destino, presidente da República, ou está entre os homens mais influentes desse Brasil, o homem não fala nada. Esse cara fica em silêncio em tudo. Eu fui tentar entrevistar ele o primeiro dia que ele chegou na Câmara dos Deputados como presidente. Ele não falou comigo. Aí o segurança, não, ele não tem nada a declarar. O homem não fala. Vive em silêncio. Se cala pra tudo. Omisso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, evitou responder, nesta quinta-feira, sobre a ordem de prisão preventiva contra a deputada Carla Zambelli, determinada pela Suprema Corte. A jornalistas, Motta afirmou que quer estar amparado tecnicamente antes de se manifestar sobre a decisão da quarta-feira. O deputado declarou que dará uma resposta até o final desta quinta-feira. Não deu ainda, né? E falou durante o Fórum de Parlamentares do BRICS, que aconteceu no Brasil, nos dias 3 e 5 desse mês. Por isso que o Congresso está parado. Na próxima semana o bicho vai pegar fogo, tá? A partir de hoje já, no final de semana chegando, o bicho vai pegar fogo com o depoimento de Bolsonaro, pedido de prisão de Carla Zambelli, situação de Eduardo Bolsonaro, CPMI, CPI, aí do INSS, cadê o dinheiro dos velhinhos, cambada de ladrão? Só que agora, meus queridos, esse cara falou que precisa ter acesso ao corpo jurídico. Olha pra mim, como é que um deputado não sabe de seus direitos? Me fala como ele, como deputado, não sabe de seus direitos. Aí se fosse ele, vão te prender, ele ia falar alto lá. Agora quando é para defender a Carla Zambelli, ele não sabe, ele precisa estar amparado no que diz a lei do corpo técnico jurídico da Câmara. Você consegue me entender que não tem desculpa para isso? Hã? Você consegue me entender que o que esse cidadão está fazendo é ser omisso? Porque se fosse ele, ou se ele não fosse o presidente da Câmara, ele iria defender um amigo dele, um companheiro de trabalho. Iria ou não iria defender? Ele iria ou não iria se levantar para defender aí alguém ou se defender? Alto lá, eu sou deputado, hein? Não mexe comigo, não. Eu não posso ser preso se não for em flagrante. Eu não posso ser preso se não for um crime que não é inafiançável. Não mexe comigo, não. Agora, quando é para defender uma parlamentar que ultimamente tá meio queimada na direita, tá bem? Essa é a grande verdade. Que ultimamente tá, fez só burrada a Carla Zambelli na direita. Obviamente, a gente também não deve, tá? A gente não deve se afastar dela, porque agora ela está precisando de ajuda, precisando de socorro. Só que, o que acontece? O Hugo Motta, então deputado, ou se fosse contra ele a metralhadora, ele saberia dos seus direitos. Agora, como presidente da Câmara, não, eu preciso consultar o corpo técnico.
Você entende comigo que esse Brasil é uma loucura? A tal da Brazuela é uma doideira sem precedentes? Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu raciocínio? Para defender a Carla Zambelli, ele tem que consultar, ele precisa ver, precisa... Agora, se fosse ele já estava dando um pulo desse tamanho, dessa altura. Se ele não fosse o presidente, ele estaria defendendo um colega, poderia ser até a própria Carla Zambelli, lembrando que ele é de centro, lembrando que a Zambelli ela não é muito bem vista no centro, e às vezes até na direita, tá? Se fosse um deputado talvez aliado, fosse o Arthur Lira, que é padrinho dele, aí ele saberia responder. Aí ele saberia responder. Não é isso? Aqui, meus queridos, para você que está na sintonia do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, acompanhando aqui o nosso canal. O STF, Mendonça diverge e vota contra a responsabilização das redes sociais. Rapaz. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou nesta quinta-feira, dia 5 de junho, pela manutenção das decisões judiciais para que posts em plataformas possam ser removidos em longa explanação de defesa à liberdade de expressão e à autorregulação. Mendonça divergiu de Barroso, Fux e Toffoli. Pela plena constitucionalidade no artigo 19 do Marco Civil da Internet, a lei de número 12.965 de 2014, Mendonça concluiu o voto às 18 horas de quinta-feira. Ele entendeu que é inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos. Para ele, o particular diretamente responsável pela conduta ofensiva é de quem deve ser efetivamente responsabilizado via a ação judicial contra si promovida. Grande guerreiro da liberdade de expressão. Tá o pastor aí, o terrivelmente evangélico, o ministro indicado de Jair Bolsonaro. Tem uma fala dele defendendo aí a liberdade de expressão na Suprema Corte, que eu achei bem interessante, quero destacar para você. Vamos lá. Dito de outro modo, dado aqui tratarmos de direito sancionador, vale a máxima segundo a qual, no âmbito do direito de punir do ius puniendi estatal, julga-se principalmente a conduta e não a pessoa do acusado. Sob tal enfoque, em última ratio, a supressão de perfis caracteriza hipótese de censura prévia. Ao suspender o perfil de determinado usuário ou o acesso aos serviços de toda uma plataforma digital, em razão de produção sistemática de desinformação, por exemplo, busca-se impedir a veiculação de novas manifestações, ante o risco de se consubstanciarem em novas transgressões ao ordenamento jurídico. Dito de forma direta, para evitar nova manifestação que possa configurar um ilícito, tolhe-se a possibilidade de qualquer manifestação. Por tais razões, para além da impossibilidade de se responsabilizar a plataforma por discurso proferido por terceiros, notadamente nos casos em que não se consiga identificar violação direta aos seus termos de uso e condição ou à legislação de regência, ensejando situação de dúvida interpretativa, no caso dos perfis, entendo que a supressão de maneira autônoma somente pode ocorrer nos casos em que se tratar de perfil robô, de perfis comprovadamente falsos ou de perfis que, a priori, já estejam estabelecidos para a prática criminosa. Parabéns, então, ele que tem sido aí um grande defensor aí da liberdade de expressão, nosso querido, também ministro aí, André Mendonça. Quantos embates com Alexandre de Moraes esse cara topou, hein? Quantos embates com outros ministros, a discussão, e ele votou aí contra, tá? Ele votou contra esse projeto aí, que eles lutam, né? Eles lutam para dizer que seria algo provisório. Até
a Câmara dos Deputados ou até o Congresso Nacional se manifestar a respeito, tá? É uma tremenda de uma ilusão. Me fala uma coisa, tá? Você acha depois, presta atenção, você lembra que o Lula falou bem assim, ó, em setembro o grosso vai entrar. Você acha que depois que o grosso entrou, tem volta? O grosso entrou, o Brasil todo não tá lascado por conta aí desse desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é. Depois que o grosso do STF entrar, você acha, porventura, que haverá, tá bem, retorno? Pois é, meus queridos. Esses dois guerreiros aqui, ó, da liberdade de expressão, direto aí do Congresso Nacional, direto do Senado Federal. Pessoal, estamos aqui no plenário do Senado, vazia essa semana, não tem nada, e semana que vem pode piorar, porque tem uma bomba na CCJ, que é uma reforma eleitoral. Se você questionar a eleição, você pode ser preso, e pode piorar ainda, tem um presente grego, não é isso, Geraldo? É isso, está fazendo 15 anos a lei da ficha limpa, que é uma iniciativa popular que teve mais de 1,5 milhão de assinaturas e querem desfigurar completamente nessa reforma eleitoral. E um detalhe, da CCJ na semana que vem pode vir direto para o plenário. Então é importante que você saiba que eles estão colocando aquela questão de fake news e o que é fake news, e pode ter prisão para isso, e nós precisamos defender o Brasil, defender a democracia de verdade. E não é só isso, uma lei que é de iniciativa popular, que é a ficha limpa, querer colocar os fichas sujas novamente na cena do crime. O que vai acontecer que todos esses políticos que teve improbidade administrativa, corrupção, poder ser candidato novamente. A gente não vai aceitar isso. Por isso eu peço a mobilização de toda a população brasileira, compartilhe esse vídeo para todo o Brasil, por uma forma respeitosa, conscientizar cada senador para votar contra essa vergonha que vai acontecer semana que vem. Vamos pra cima. Estamos aqui para dar o grito para vocês. Tamo junto. Parabéns então aí aos nossos queridos senadores da República, o Cleitinho e também o Eduardo Girão, que estão aí na luta, tá bem? Pela liberdade de expressão e também aí destacando tudo que vai acontecer no Senado, os votos, né? Os projetos em pauta que eles não concordam. Tá? Está no Senado um projeto para ser votado na semana que vem. Se você questionar a eleição, você pode ser preso. Vamos barrar esta loucura. Por que você falou, Fábio, que eles são defensores da liberdade de expressão? Você não entendeu errado? Por exemplo, aqui no YouTube, você não pode afirmar que os tablets foram manipulados e que, por estarem manipulados ou danificados, alterou o resultado final da festa, tá bem? Não pode. Mas você pode dizer que você desconfia da festa. Você pode dizer. Eu fiz o treinamento, eu tive que fazer. Fui obrigado a fazer o treinamento. Então, se você desconfia, você pode dizer, olha, eu tenho a minha desconfiança. Não tenho prova, mas tenho uma desconfiança. Agora, você não pode afirmar que quebrou o tablet e aí era pro DJ A assumir a festa. Quem assumiu foi o DJ B, que assumiu a festa porque os tablets estavam quebrados. Entendeu? A gente pode falar que a gente desconfia. A gente não pode falar porque supostamente não tem nada provado, né? Lá mesmo, né? Vocês sabem do que eu tô falando, né? A gente tem que usar de subterfúgios, né? Para poder driblar algumas coisas aqui. Tá bem? Deixa eu mandar um abraço todo especial para você que sempre sintoniza o meu canal, está sempre ligado aqui comigo. Muito obrigado mesmo pela audiência, pelo seu carinho. Ô, gente, tá esperando o quê para se inscrever aqui no Abordo Notícias e fortalecer o nosso canal? Vem ficar com a gente, venha participar do meu programa, vem estar interagindo aqui no Abordo Notícias. É sempre um prazer ter você. Se inscreva. Gente, nós entramos num negócio que eu queria, mas eu queria passar, sabe assim, no único dia... pá! Quando esse canal era um pouco menor, ou quando ele era menor, nós tínhamos 10, 11, 12 mil inscritos e caímos na maldição do 13. Chegamos a 13 mil inscritos. Hoje nós estamos com 113. Pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal pra gente sair fora desse 13. Eu preciso de 930 inscritos no canal pra gente sair fora do 13. A gente tem que sair fora da maldição do 13. Precisamos, por favor, me ajude a sair aí da maldição do 13.
Inscreva no canal, pega o link do canal, joga nos grupos e fala, gente, inscreva para tirar o gordinho da maldição do 13. E eu espero só daqui 100 mil passar pelo 13 de novo. Se você for prestar atenção, foi 13 mil, depois não tem mais, né? Ainda tem o 130, que tem um 13 ali, mas tá bom, tudo certo até aí. Não é 13 mesmo, assim, cravado, entende? Então a gente vai passar pelos 113, nós vamos buscar os 120, nós vamos buscar os 200 mil inscritos. A meta é até dezembro bater os 200 mil inscritos desse canal. Não tem como eu me inscrever 200 mil vezes nesse canal. E aí é um papel seu. A minha conta pessoal é inscrita, a conta do meu canal de auxiliar é inscrito, a conta da minha mulher, dos meus filhos são inscritos, obviamente, né? Se não inscrever no canal do papai, papai bate, fica brabo, papai. Mas é você que vai me ajudar a divulgar, que eu também divulgo aqui, e é você que vai inscrever uma vez, só dá para inscrever uma vez, aí você vai pegar o celular do marido, o celular da esposa, o celular da filha, do filho, você vai colocar no grupo, joga até no grupo da escola, não tem problema não. Se eles brigar com você, você para. Mas você faz de conta e joga, tá? Joga lá e fala, gente, vamos ajudar o gordinho a sair do 13. Pelo amor de Deus, vamos ajudar o gordinho a sair do 13. E Jesus está vendo você que poderia escrever e não escreveu, né? Jesus está vendo você que poderia só apertar um botãozinho e não inscreveu aí no canal do gordinho. Tá bem? Deus abençoe você, sua família, sua casa e continuamos aqui no nosso programa para você que se liga aqui no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Jesus is the King.